Neste vídeo, a terceira parte do resultado da pesquisa. Você é a favor, contra ou tanto faz a sucessão familiar na presidência de uma igreja? Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O canal concluiu na semana passada a série História da Assembleia de Deus Ceará, onde ocorreu a primeira tentativa de sucessão familiar no pastorado. Diante disso, organizei uma pesquisa com 4 perguntas: nome, denominação, estado que reside e sua opinião acerca da sucessão. Além disso, eu deixei um campo para o entrevistado deixar a opinião dele. O objetivo da pesquisa é saber como pensam, o que querem os assembleianos no que diz respeito à sucessão pastoral. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo 1 sobre esse mesmo assunto. Porém, vou fazer um resumo aqui da pesquisa. 328 pessoas responderam à pesquisa, sendo 44 mulheres e o restante de homens. A favor da sucessão familiar, 11,3%. Tanto faz, 12,5%, e contra a sucessão familiar no pastorado, 76,6%. Uma outra pergunta aqui interessante é se a pessoa gostaria de participar da escolha do novo pastor da igreja. 17,4% disseram que não, e 82,6% disseram que sim, que gostariam de participar da escolha do novo pastor. A pesquisa completa, o resultado de todas as perguntas, você pode encontrar no vídeo 1. Não percam. Cada caso é um caso. Existem algumas sucessões que realmente são aprovadas por Deus, enquanto outras, infelizmente, é puro nepotismo. Igreja não é sindicato. Na maioria dos casos, sou contra filho de pastor presidente sucedê-lo. E olha que sou pastor auxiliar, não remunerado. Tem que demonstrar o chamado com atos, o que não tenho visto na maioria dos casos. Concordo que um filho ou familiar do pastor o suceda, desde que isso seja feito por votação dos membros. A verdade nunca perde em ser confirmada. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Ver os frutos de quem for escolhido. É com tristeza que vejo a Igreja de Cristo entrando na sujeira política, manipulando, dizendo que é Deus que escolheu, mas na realidade não querem sair do poder. Acho um absurdo a sucessão familiar. Acredito que essa pesquisa poderia incluir a opção a favor, desde que eleito pelos próprios membros da igreja. Entendo que este é o padrão que a Bíblia nos indica como princípio. Muito provavelmente, a maioria das pessoas vão clicar na opção contra, o que não significa que todo e qualquer filho de pastor não deva suceder o pai na presidência de uma igreja. O que acontece é que nós sabemos que a grande maioria deles não tem vocação para a função, e por isso fica essa impressão de que o objetivo real não é o de servir a Deus, mas algum outro que nós não sabemos bem, mas suspeitamos qual seja. Porque nem todos têm o mesmo chamado. Nem todos têm as mesmas ideias. O filho não necessariamente segue a mesma linha que o pai ou tem o mesmo chamado. Atualmente, vemos o que tem acontecido na Igreja Pentecostal Deus é Amor, onde o missionário Davi Miranda morreu e não teve para quem passar a presidência, passando para sua esposa e irmã Ereni. Porém, apesar disso, a administração e organização estão nas mãos de outros, tendo mais destaque sua filha Débora Miranda e o neto Davi Miranda Júnior, filho desta, que é o oposto do avô, e não segue os ensinamentos e bons costumes que ele pregava e tanto defendia, trazendo novas ideias e conceitos, as quais têm deixado muitos irmãos preocupados e descontentes com esta mudança repentina. Esse é o perigo de uma sucessão familiar.
O missionário era de um jeito, mas seus filhos não tinham as mesmas ideias. Pode-se observar isto até na sucessão dos reis de Israel, pois Salomão não era igual a Davi, tampouco a Absalão. Filho de pastor não é pastorzinho. Se a pessoa for membro da família do pastor, independente do grau de parentesco, poderia sim concorrer ao cargo, tanto que se submeta ao estatuto da igreja, por isso a importância do estatuto. Irmã Silvana, pela Bíblia Sagrada, sucessão familiar só existia no sacerdócio araônico levítico, que foi transferido aos cristãos, 1 de Pedro 2, versículo 9, parte A, e já o apostolado no Novo Testamento, que de maneira geral é também para os crentes, Romanos 1, 5 e 6, é específica aos que Deus quis chamar, Romanos 1 e 1. Portanto, deduz-se que os que lideram as Assembleias de Deus, as maiores congregações, estão agindo de forma antibíblica. Estou correto? O que a senhora afirma já não é um ponto de vista, e sim uma verdade incontestável. E sobre a participação da Igreja, a Irmandade, numa decisão biblicamente doutrinária, deixo a Escritura de Atos 15, 2, 4 e 22. A sucessão poderia sim acontecer, não apenas por ser filho, mas se for demonstrado que a pessoa tem a chamada para o ministério. Quando o pastor aqui escolheu o filho como vice-presidente, em detrimento de muitos outros, com bem melhores capacitações para ocupar o cargo, achei o cúmulo do absurdo e percebi que algo estava errado. Interesses outros, que não sejam o engrandecimento do reino de Deus, estão norteando essas decisões. A situação espiritual da igreja é lastimável por ser filho de pastor em uma época em que a sã doutrina era firme. O tal pastor cresceu revoltado e liberou geral, desrespeitando os preceitos doutrinários e costumes das Assembleias de Deus. Na minha opinião, isto é uma vergonha, esse nepotismo na casa de Deus. Parece que quem morreu na cruz para nos salvar foi uma determinada família. Os pastores presidentes de campo deveriam ficar em seus cargos por um período determinado de tempo e o sucessor não poderia ter nenhum vínculo com seu antecessor. Acho que toda igreja deve participar da escolha do pastor, pois é um corpo. O pastorado deveria ser algo levado a sério, tanto por quem escolhe quanto por quem candidata-se ao ministério. Creio que se assim fosse, não haveria tantos escândalos no meio da igreja. Tenho 33 anos e meu sonho atualmente é, além de arrumar um emprego para cuidar adequadamente da minha família, poder frequentar com eles a igreja regularmente. Sempre gostei de ler livros sobre muitos assuntos de política à religião, de religião à filosofia, psicologia, história, ciências e etc. No entanto, nunca me interessei em nenhum tipo de cargo na igreja e também nunca consegui entender direito o porquê de muitas pessoas dentro da igreja local brigar tanto por causa de um carguinho ou posição. É nepotismo e nem sempre o sucessor tem chamada, além da falta de transparência e dos vícios que se perpetuam não havendo uma oxigenação. E esta de presidência vitalícia também não deveria haver. Nepotismo é vergonhoso nas Assembleias de Deus. Está ocorrendo muitas saídas de obreiros de peso da Assembleia de Deus por causa desse motivo. Muitos estão abrindo igrejas e procurando outras denominações com outro tipo de governo e com mais transparência no uso dos recursos financeiros. A Assembleia de Deus não tem essa transparência, nem mesmo sabemos qual é o salário do presidente e demais obreiros. Sabemos que é alto, uns ganham 200, 150, 70 mil por mês, mais que o presidente da República até. Sem contar as mordomias. Isso justifica a prática do nepotismo. Quem não quer viver nessas condições, muito melhor do que se formar em uma profissão é ir trabalhar em uma empresa. Eu acredito que a escolha de um pastor jamais deve ser feita mediante um critério como ser filho de um pastor. É evidente nas Escrituras que nem todos têm a vocação para o episcopado. O pastor de uma igreja deve ser impulsionado e direcionado para esse excelente ofício pelo próprio Deus, e a escolha não deve ser guiada por uma coisa como ser filho de pastor.
Acredito que isso é um erro e uma tentativa de pastores mais antigos de favorecer seus filhos, dando a eles esse privilégio de serem escolhidos como pastores apenas pelo fato de serem seus filhos. Nunca se viu isso na Igreja Apostólica. Nada na Bíblia favorece essa prática. Por que motivo fazer isso? Parece-me, de fato, uma maneira de privilegiar alguns em detrimento de outros. Para perceber o erro de se ter um líder escolhido por méritos humanos, basta trazermos à memória a história de Israel, quando o povo deixou de desejar os líderes escolhidos por Deus e passaram a pedir um rei, iniciando em Israel o período monárquico, no qual o líder era escolhido não por Deus, mas por ser filho do rei. Qual o resultado disso? Um período de grande desgraça, intensa apostasia e reis ímpios se instauraram em Israel, provocando até o seríssimo cisma entre Israel e Judá, dividindo o país em duas partes. Líderes escolhidos hereditariamente fizeram uma nação inteira se dividir em duas partes e depois se desfazer nas mãos poderosas dos assírios e da dinastia da Babilônia. Eu tenho apenas 18 anos de vida, porém acredito que, em detrimento dessa minha pouca experiência, posso emitir uma opinião digna de ser considerada. Por que não deixamos de tentar escolher as pessoas para determinados postos no lugar do soberano Deus? Por que criar métodos para realizar o que cabe a Deus executar? Por que não vivemos completamente debaixo da orientação divina e não paramos de interferir nas coisas as quais cabe apenas a Deus decidir? Por que não deixamos Deus levantar juízes como Gideão, ao invés de submetermos-nos a uma dinastia de reis ímpios e apóstatas? Não rejeitamos Deus como nosso supremo rei, que decide quem são os pastores de Israel, e sigamos na obediência e total submissão da escolha divina. Escolha de um pastor sucessor tem que ser feito por votação e não por nepotismo. Escolher uma pessoa para ocupar uma função ministerial é processo que deveria ser levado em consideração aspectos como maturidade pessoal e espiritual, preparo técnico teológico e muita experiência de campo em diferentes locais da comunidade onde a igreja local está inserida. O filho pode continuar se for aprovado pela igreja, caso ele tenha vocação e coloque a mão na massa, porém, por liderança das convenções, não é ideal essa transparência. O problema é que tem gente fraca, sem vocação e intimidade com Deus, assumindo liderança. Envergonhado e com nojo. Virou um cabide de emprego. Se possível, eu gostaria que abordasse como funcionaria uma eleição de pastor e se não haveria uma partidarização da igreja, não seria preferível o ministério propor o sucessor e o submeter a referendo da Assembleia Geral dos Membros? Na sucessão ministerial, a escolha de um novo líder deveria ser feita através de eleição e com a apresentação de 3 pré-candidatos para disputarem voto a voto. Essa é a minha opinião, e não existe sucessão hereditária como se a igreja fosse propriedade de uma determinada família. Aqui existe nepotismo. Uma sucessão de presidência deve ser por um pastor que tenha credenciais de idoneidade bíblica e bom exemplo por eleição e não cargo vitalício levando para uma dinastia. Ser pastor é vocação, filho de pastor não significa que tem que ser pastor. Igreja virou empresa familiar, sistema religioso. A decisão pode ser tomada pela diretoria da igreja, porém com sabedoria para o que o nepotismo não impede. Seja feita a vontade de Deus, sempre em oração. A sucessão depende, porque estamos em um tempo em que muitos são gestores e não pastores. Se o filho tem a vocação e visão evangelística e pastoral, e a igreja ver isso nítido na vida dele, tudo bem. Mas se a sucessão é para não sair do poder, tornando a igreja mais parecida com um império e não com o corpo de Cristo, sou totalmente contra. Mas o que vemos em muitos lugares, infelizmente, é este último. A escolha deve ser entre os convencionais. Nepotismo é péssimo quando o filho não tem chamada. Se ele tiver liderança e vida espiritual, ok. Em minha denominação, graças a Deus, é por eleição para todos os cargos.
Se o filho não abandonar o legado do pai, não sou contra, desde que os membros decidam ou associados, enfim. Deveria ser por eleição. A Igreja é soberana. Entendemos que, segundo estrito padrão neotestamentário registrado em Atos dos Apóstolos, quem escolhe é o Espírito Santo de Deus. É uma vergonha o que fizeram com a Igreja. Para mim, Deus deve sempre ser buscado para a escolha de pastores, assim como a Igreja primitiva fazia. Acontece que às vezes o pastor lutou para construir, ensina, fala a verdade e passa para a mão de aventureiros que mudam tudo. Eu mesmo sou nascido aos 49 anos na Assembleia de Deus e prefiro ela como era desde o início. Um homem tem que ter um chamado específico do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso requer muito jejum e oração para ser consagrado a pastor. Não é qualquer um ou por ser filho ou parente de um pastor. Na minha ignorância, consagração, ordenação, chamado ao pastorado tem que ser por ordem divina, orado e confirmado pelo pastor presidente e corpo de ministério, se for necessário, e independente de ter parentesco ou não com o pastor. Se o filho ou parente for capacitado, realmente eu apoio. O problema é que a maioria não tem chamado de Deus, mas sim do homem. Antes viam o pastor como missão, privilégio de servir na obra. Hoje, para muitos, virou status e poder. Veem as ovelhas como mercadorias e a igreja como empresa, sendo que nosso alvo é ganhar almas para Cristo e a igreja deveria ser um hospital, mas, ao invés disso, é onde mais adoece as ovelhas. Sempre devemos olhar para Cristo e não a homens. Sucessão é coisa séria, porque leva à continuidade de uma administração a qual vem a ser reprovada. Um gestor só deveria passar no máximo 3 anos, todavia, entretanto, teria que ter um teto salarial antes determinado. Total transparência das contas da instituição religiosa para os membros. É uma vergonha, Deus deve escolher. Deveria voltar. Quando se trocava o pastor, se orava durante 30 dias. A paz do Senhor Jesus, irmã. O pior de tudo é que a palavra de Deus fala que o nome de Deus é blasfemado pelos ímpios por culpa do seu povo. Isso é uma vergonha. Chamado ministerial não se estende de pai para filho. Que as igrejas voltem a celebrar os cultos espirituais com mais temor de Deus, orando mais e tendo em suas mãos a liberdade para escolher o pastor e não permitindo que alguns gananciosos pelo poder tomem as igrejas para si, como vem acontecendo nas nossas igrejas, infelizmente. Isso é uma vergonha. O pastor deveria ser escolhido pelos membros dentre os obreiros locais e não trazidos de fora. O pastor deveria ser escolhido pelos membros dentre os obreiros locais e não trazidos de fora. Igreja como instituição tornou-se um grande negócio, investimento zero, lucro certo. As igrejas no Brasil são complicadas. Esse mal também está aqui. Tudo na congregação está envolto com o pastor e sua família, parentes e etc. Não concordo com politicagem na igreja e nem com sucessores de parentesco. Eleger através de votos. As igrejas se tornaram empresas. Os pastores são, na sua maioria, corruptos. Radicalmente contra. Acho um tanto vergonhosa essa prática. Deveriam adotar um modelo congregacional novamente. O interesse é só dinheiro. Em alguns casos, o filho até poderia substituir o pai, mas deveria ser exceção. Já a regra deve ser a escolha feita através da oração com o objetivo de que o Espírito Santo indique a pessoa certa. Exemplo foi na cidade de Jundiaí. O sucessor, anos atrás, de um pastor presidente, não foi o filho, como até alguns imaginavam, e sim outro pastor, hoje bem conhecido no meio das Assembleias de Deus, o pastor Ezequias Soares. Deus nos direcione sempre. A membresia aceita tudo o que os líderes querem, mas para quem está de fora, não vê essa sucessão com bons olhos. Nepotismo na Assembleia de Deus é como um câncer que está matando a igreja, a instituição por dentro.
Hoje está muito parecido com a política brasileira. Pastor não é um rei absolutista que passa o seu trono para o seu filho. Pastor é um chamado, servidão, e isso não é para qualquer um, só para quem tem o ministério. Pastorado é algo sério e exige capacitação nas Escrituras. A igreja não é herança familiar, exceto se for capacitado por Deus para esta liderança. Algumas igrejas se transformaram em feudos e propriedade particular de pastores nepotistas. A igreja, acima de tudo, deve ser transparente, sadia e confiável, com um mandato biênio. O modelo de administração eclesiástica que a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus usam, não dão transparência e nem prestação de contas aos membros. E o nepotismo eclesiástico é uma vergonha. Aqui no nosso campo, a filha do pastor presidente casou. O presidente da convenção é tio dela. Ele retirou um pastor de uma igreja matriz para empossar o marido da sobrinha. Antigamente as pessoas oravam para escolher quem ia assumir a posição. Hoje parece mais uma empresa, onde os filhos herdam, onde muitos estrategicamente formam seus filhos em estudos com o dinheiro da igreja, enquanto os obreiros, para crescer, é exigido total disposição para crescer na obra. Essa situação muito se assemelha à Igreja Católica do primeiro século, onde as famílias queriam ter sempre um membro da família com altos cargos na igreja e brigavam pelo papado apenas pelo dinheiro da igreja e manter a influência. Nada a ver com o cristianismo de Jesus, baseado em amor ao próximo e caridade. A igreja virou empresa na mão desses novos líderes que aqui chegaram. Não perca o próximo vídeo, a continuação da opinião dos entrevistados em relação à pesquisa Sucessão Familiar no Pastorado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.